No princípio, antes que o homem respirasse, antes que o sol brilhasse sobre a terra, houve uma queda no coração do cosmos. A sabedoria, Sofia, se moveu sem o consentimento do todo e do seu ímpeto solitário nasceu um ser imperfeito, deformado em glória, mas cego em essência. Esse ser, chamado Demiurgo, o falso artesão, olhou para si e julgou ser o Deus Supremo. Na sua ignorância, moldou o mundo à sua imagem. Um mundo de matéria densa, cheio de engrenagens e limites. Não fez isso como dom, mas como prisão, e para manter a sua obra, gerou guardiões, obreiros invisíveis, os arcontes. São eles os carcereiros deste cosmos, os arquitetos de um labirinto feito de tempo, de ciclos e de ilusões. Cada estrela, cada planeta, cada zodíaco se tornou corrente, cada emoção de medo, inveja e dor se tornou alimento. E assim o mundo que você chama de realidade foi cercado por uma cadeia sem muros e sem portas, uma prisão tão perfeita que os prisioneiros raramente percebem que estão cativos. O Demiurgo declarou: "Não há outro Deus além de mim." Mas os gnósticos sabiam e ousaram revelar que acima dele existe a fonte verdadeira, o inefável, o pleroma, e que dentro de cada ser humano existe uma centelha desse divino, sufocada, entretanto, jamais extinta. Os arcontes, então, passaram a vigiar cada pensamento, cada suspiro, cada desejo, não pela força das correntes visíveis, mas pelo enredo invisível da mente. E assim, geração após geração, o homem se esqueceu de sua origem e passou a tomar a prisão pelo mundo real. Disseram a você que a liberdade é o seu direito de nascimento, que seus pensamentos são seus, que suas escolhas diárias brotam da sua vontade? Mas e se a história que te contaram nunca tivesse sido a verdade? E se a realidade em que você vive, as crenças que sustenta, os desejos que persegue, até as dúvidas que o assombram, não fossem exatamente suas, mas cuidadosamente plantadas? Os gnósticos, especialmente do gnosticismo primordial pré-cristão, antigos buscadores da sabedoria oculta, falaram de espectros de poder chamados arcontes, não como anjos caídos ou demônios do imaginário popular, mas como algo mais sutil e insidioso. Eles advertiram: os arcontes tecem ilusões tão finas e sedutoras que quase ninguém percebe o fechamento da armadilha até ser tarde demais. E há um segredo, cuidadosamente enterrado por milênios, que poucos descobrem. Essa prisão não tem barras, nem muros, nem correntes. É uma gaiola invisível erguida dentro da sua mente, usando o seu próprio poder contra você. A faculdade que você possui de modelar a realidade foi sequestrada e convertida no mecanismo que o mantém cativo. Por eras, a humanidade caminhou por esse labirinto, crendo estar livre, enquanto seus pensamentos, seus próprios pensamentos, eram colhidos, desviados e alimentados a outras inteligências. Os gnósticos nos alertaram, deixaram fragmentos, pergaminhos e iniciações veladas para um tempo em que a consciência humana se erguesse de novo, quando alguns começassem a lembrar o que foi esquecido. Se você está aqui é porque não é como a maioria ainda presa à aparência. Você é parte de uma rede crescente de despertos, buscadores que sentem o chamado silencioso, saber, lembrar, reclamar o que foi tomado. Então se prepare. Ao compreender o que são os arcontes e como operam, você não verá mais a realidade do mesmo modo e aprenderá o método esquecido com que os gnósticos rompiam a influência deles. Muito antes de religiões organizarem narrativas rígidas da criação, sussurrava-se uma verdade mais funda, oculta, suprimida e quase perdida no tempo. Em 1945, sob as areias do deserto de Nag Hammadi, no Egito, um camponês encontrou um jarro de barro selado. Ali
Preservados por cerca de 1.600 anos, estavam textos que pintam um retrato muito diferente do real e do lugar humano nele, os chamados evangelhos gnósticos. Eles revelam uma guerra cósmica invisível, não travada por exércitos, mas pelo controle da percepção, uma batalha silenciosa para separar a humanidade da fonte e fazer esquecer a centelha divina que carrega. Segundo esses escritos, o mundo visível não foi criado pelo princípio supremo, mas sequestrado por um poder menor, o demiurgo, um falso artesão que julga ser Deus. A tradição gnóstica narra uma tragédia cósmica iniciada antes do primeiro fôlego humano. Sofia, como já falamos, a sabedoria divina, teria agido sem o consentimento do pleroma, gerando um ser defeituoso, Yaldabaoth. Variações ortográficas aparecem nos manuscritos e novos nomes, mas esse é um nome recorrente, uma entidade leonina e serpentina de olhar relampejante, que se encontra constantemente nas catacumbas de Alexandria. Na sua ignorância, esse artesão cego convoca suas tropas de executores, regentes vinculados às esferas planetárias e aos ciclos do zodíaco, estendendo-se em algumas listas, 365 governantes dos dias, compondo uma máquina cíclica de tempo e repetição. Não são meros servos? São aplicadores do engano, arquitetos da prisão. O termo arconte vem de arcon, regente. Para os gnósticos não eram reis nobres, mas parasitas cósmicos, entidades para além do limiar da nossa percepção, se nutrindo de distorção, confusão e medo. Seu poder? Desviar e imitar, mentir e fazer sofrer. Eles não criam, eles copiam, não despertam, deturpam. O ponto crucial que os gnósticos entenderam é esse. Os arcontes não precisam controlar o mundo fora, se controlarem o mundo interior. Cada pensamento intrusivo, cada medo irracional, cada desejo fabricado que sussurra em sua consciência, e se parte disso nunca tivesse sido seu. Esse saber foi julgado perigoso. Bibliotecas foram queimadas, mestres silenciados, ainda assim fragmentos sobreviveram sobre camadas de dogma e hábito cultural. Por quê? Porque entender os arcontes é perceber como a realidade foi entortada e notar que muito do que chamamos normal, que é a corrida por status, a ocupação constante, as distrações e divisões infindáveis e etc., talvez não seja natural, mas engenharia psíquica. No núcleo, os gnósticos afirmam: em cada humano arde uma faísca do real intocável. O truque, então, é manter você dormindo, perseguindo miragens, esquecido de si mesmo e convencido de que seus pensamentos comuns são os seus. Quando isso acontece, correntes se tornam desnecessárias, a mente vira a própria prisão. Os arcontes compreenderam algo sobre a mente humana que a neurociência moderna apenas começa a rastrear. A percepção molda a realidade. Troque a lente e mude o mundo. Como sequestrar essa lente? Eis a questão. Os gnósticos descreveram uma interferência psíquica, um ruído energético no campo da atenção. É como estar numa biblioteca silenciosa e de repente um sussurro toca o ouvido. Você o toma por seu, mas não é. De onde veio o estouro súbito de autossabotagem? Você não consegue, você não vale a pena, desista, você é fraco, quem te disse isso? E por aí vai, um monte de colocações que vão desmerecendo e vão enfraquecendo aquele que ainda não está certo da verdade no mundo. Essas entidades operam por assinaturas emocionais: medo, culpa, inveja, vergonha, raiva, estados de baixa frequência que abrem portas na consciência. E não atuam apenas no indivíduo, elas modulam o campo coletivo, formatando cultura, sistemas, crenças, para que você ache que escolhe livremente enquanto caminha exatamente para onde eles desejam. Porque tantos caçam sem fim o que nunca sacia? Porque bilhões consomem, competem e comparam, supondo que a felicidade está lá fora,
a um produto, a uma conquista ou a um relacionamento de distância. E se essa fome for programada? O método de controle é sempre simples: distração. Barulho interminável, como ocorre na política atual, na geopolítica, na economia. Conflitos fabricados em todas as áreas, como você já entendeu, inclusive no cômputo social, religioso. Desejos insaciáveis, a aparência, a projeção, a imagem. Quanto mais fragmentada a sua atenção, quanto mais exausto, dividido e hiperestimulado, mais fácil guiar e colher. É por isso que os gnósticos chamam os arcontes de parasitas energéticos. Eles não apenas manipulam pensamentos, colhem energia. Espirais de medo e rancor radiam exatamente o que eles consomem. E aqui está a armadilha dentro da armadilha. Querem que você lute sobre as sombras, bandeiras, rótulos, fetiches, sem jamais questionar a prisão. Querem que você fique sempre de lado de fora e nunca fique dentro de si mesmo, encontrando a si mesmo e a sua própria razão. A única chave que eles não alcançam é a sua consciência lúcida, a centelha. E essa é a sua obrigação de a resgatar. Se puderem te convencer de que ela não existe, você não a usará e muitos já estão convencidos disso. Por isso não atacam apenas seus pensamentos, visam sua identidade. Que você se compare com os outros, duvide sempre do distinto, ou seja, se você não concordar com eles, não pode. Aquilo que brota em sua mente não vale. Que permaneça sempre buscando fora a igualdade, o mesmo, e o que só se encontra dentro é uma coisa que é única e ela não pode ser apresentada num mundo como esse, porque será esmagada. Mas essa é a sua chave para a sua libertação. Quando a humanidade lembra quem é, o encanto enfraquece. E é isso que os arcontes mais temem, que esse encantamento possa ficar a cada vez mais fraco. Mas como romper esse ciclo, esse padrão? Os gnósticos não propuseram uma cruzada externa, e sim um reposicionamento interno. O primeiro passo é voltar a enxergar a verdade, desvelar o que estava oculto e então passar a compreender. Prisões invisíveis dissolvem quando suas barras são vistas. O maior trunfo arcontiano é a invisibilidade. Sussurros que você crê, pensamentos, apetites que você toma por vontade. Observe. Suspender o juízo por um instante e testemunhar a própria ideia que surge. Mas quem a introduziu? A prática gnóstica clássica é a gnose, isto é, um saber direto, anterior ao discurso, uma atenção atrás dos pensamentos. Cada vez que você nota o impulso falso e não alimenta, a energia retorna a você. Os arcontes prosperam nas baixas vibrações, nas crenças cegas e ignorância extrema. Para deixar de os nutrir a partir de nossas ilusões e sofrimentos, recupere o estado presente, mão no peito, 3 respirações lentas, imaginando recolher tudo que se dispersou e te enfraqueceu. Para a corrente gnóstica, a energia é sagrada. Quando você redireciona, passa do estado daquele que alimenta o mal ao de intocável. A seguir, determinação sincera, o desejo real de saber a verdade e mudar por completo o conceito de mundo completamente falso em que viveu até agora, deve surgir com todo o vigor. Agora entenda o ponto mais importante. Os arcontes não controlam a realidade, controlam a sua atenção. Eles controlam o mundo a partir de você, da sua mente. Para onde a atenção flui, a vida segue. Se o fisgam no caos, você coassina a linha de tempo deles, lhes dá vida. Mas no momento em que reorienta o foco e desperta, um outro caminho se abre. Cada pensamento escolhido com consciência, cada crença examinada, cada minuto de silêncio pleno é ato de rebeldia, uma revolução tranquila. Os manuscritos de Nag Hammadi, como no texto intitulado de Apócrifo de João, já alertavam:
Os arcontes são mestres da aparência, criam cenários para manter as massas em ignorância. Eles invertem os símbolos, diluem práticas, cooptam tradições, porque a maneira mais rápida de manter alguém dormindo é dar a sensação de despertar. Para cada ensinamento genuíno, surgem dezenas de versões pálidas, prontas para consumo, que desviam para ruas sem saída. O objetivo é evitar que você se conecte diretamente à fonte no íntimo. Aqui um paradoxo. Os arcontes influenciam, mas não criam. Engordam a simulação, mas não originam o verdadeiro. Seu poder depende de seu acordo, o consentimento inconsciente às histórias recebidas e, portanto, a exploração das mentes criativas. Rompa com a história, afrouxe o feitiço. E quando muitos o fazem, a linha do tempo coletiva se desloca, novas possibilidades emergem, e isso é tão evidente. E é isso que eles temem, que possamos escolher outra realidade. Mas para tal, precisa de ter conhecimento verdadeiro. Talvez você sempre tenha sentido que não cabia na moldura. Aquela intuição constante de algo não está certo. Esse chamado é o sinal. Ver o jogo, todavia, é só o início. É preciso saber sair dele. Os gnósticos legaram o mapa, lembrança, anamneses, atenção vigilante, nepsis, silêncio fecundo e recolhimento da energia. Em termos práticos, observar sem colar, respirar e recentrar, questionar a narrativa interna, buscar o ponto quieto atrás dos pensamentos. A partir daí as máscaras caem, mas só com o conhecimento mais profundo. Em Hans Jonas, a religião gnóstica, que é o nome do livro, The Gnostic Religion, se encontra a análise clássica do pessimismo cósmico gnóstico, sua crítica à ordem no mundo e à falsa soberania do demiurgo, um comentário essencial para compreender por que a prisão é descrita como cosmo e psiquismo. Kurt Rudolph enfatiza a via do conhecimento como libertação existencial, não mera doutrina. Elaine Pages mostra como nos primeiros séculos essas correntes foram contestadas e silenciadas, ajudando a entender por que tantos textos precisaram sobreviver no deserto. Em Mircea Eliade, especialmente na história das crenças e das ideias religiosas, vemos paralelos com correntes sapienciais pré-cristãs, como mitos de queda e retorno, ciclos de restauração do vínculo com o sagrado, que antecedem e informam o gnosticismo cristão. Em Gershon Scholem, embora trate da mística judaica, há ecos úteis sobre a linguagem, símbolo e criação que iluminam as tensões entre emanar e fabricar, centrais à crítica gnóstica do demiurgo. No fim, a prisão invisível só funciona se você acreditar nela e der força a ela. Então, cada vez que retorna à consciência, que questiona a voz automática que recolhe sua energia do medo e do ruído, uma grade se dissolve. Mas entenda, essa grade nunca esteve lá, apenas você a enxergava lá. E talvez você tenha encontrado essa mensagem não por acaso, mas porque algo em você, mais antigo que o tempo, decidiu lembrar. Quando os suficientes faíscas da alma acendem, o poder dos controladores mingua, os falsos sistemas colapsam e o véu se ergue. Mas não basta apenas saber disso, é fundamental encarnar isso, a chama que se coloca em ação. Então pergunte a si mesmo, se nem todo pensamento é seu, quem é você por baixo do ruído? A resposta não está no tumulto, está atrás dele. Comece a ver, respirar, recolher e lembrar. A partir daí, a jornada real começa. Eu estou certa de que esse vídeo servirá como impulso de recordação para os que já estão prontos para esse despertar. Se essa for a sua verdade, então me segue por aqui, pois mais vídeos, mais conteúdos como esse virão. Até mais.